mais um encontro aqui no Viva por Inteiro. A gente trouxe um tema hoje um pouco polêmico, não tanto, mas que tenho certeza que vai falar muito sobre profissões, sobre o mundo, sobre como acessar isso, né? No nosso último episódio a gente trouxe muito como a gente aprendeu a amar, e agora a gente vai trazer um tema muito importante que nosso querido Rafael vai falar para vocês aí. A gente vai como a gente se aprende a se relacionar com o mundo. Eu acho que não tem nada mais que define o tema de hoje do que aprender a se relacionar com o mundo. Falar do tema de hoje é como eu te falei nos bastidores, professora Marilise. É ter a certeza que tem alguém que tem a chave do mundo. E a gente precisa de uma permissão, como a gente já falou no episódio anterior. E hoje a gente quer saber um pouco de quem permite a gente ir pro mundo, seja com pontapé na bunda, gente. Quem nunca? Aí eu agradeço, eu fui muito tempo vítima desse pé na bunda, mas hoje eu agradeço. Eu aprendi muito com você essa questão do realmente o pé na bunda, né? Literalmente, a gente quer ficar bem confortável, mas tem alguma coisa que tá lá empurrando a gente pro mundo. Professora, falar de pai num mês tão importante, pai que pra mim em especial é muita ação, é muita força, é como eu te disse, me traz uma segurança, e em especial meu pai que está em mim, o quanto ele gera confiança. Pra mim, assim, é o que mais me conecta com meu pai. O meu pai era aquela pessoa que na rua, nas oficinas onde ele trabalhava, todo mundo confiava nele. E hoje eu vejo, as pessoas falam que eu sou um bom vendedor, eu falo porque elas confiam em mim, eu tenho as costas quentes do meu pai. Então falar nesse episódio de hoje de pai e falar das nossas relações com o mundo, falar das nossas posturas diante disso, é uma oportunidade não só para mim e para o Leonardo, mas para todos vocês que estão assistindo nós, de aprofundar um pouco mais nesse universo que só nós sabemos o que é ser esses homens pais, né? Exato, aprofundar e aprender, né? Sempre, né? Com a nossa querida professora Marilise. Obrigada, muito obrigada. É um tema tão bonito, não é? A força do pai, o amor dos pais, né? E fico muito feliz da gente tratar desse tema. Eu já imagino o que vocês têm por aí, as bombas que vêm. A sensação que eu tenho de cara é que, gente, se a gente pensar no último episódio que a gente falou de mãe e relacionamento, a melancolia já acabou. Já acabou. Gente, eu não sei se é porque a gente tá um pouco machista, não me leve a mal. Olha. Mas, gente, a melancolia, só de falar do pai, eu não sei pro Leonardo, Não, mas... pra mim é muito... Quando a gente fala de pai, pra mim a primeira coisa que vem é lealdade, né? Lealdade? Lealdade. Eu falo da minha história, né? Sim. De ter crescido com a ausência, né? Do masculino, do pai longe, mas a busca que eu fiz uma vida toda pra ser parecido com ele, pra, né? E ter os mesmos qualidades e defeitos, foi uma busca incessante. E depois que eu percebi nas constelações que tudo isso não saía de uma lealdade invisível, né, prof? Se puder falar sobre isso também, eu achei interessante. Que a lealdade que conectava, né? A minha força com ele. Como não conectar, como conectar de outra forma. De uma forma saudável. De uma forma saudável. Sim. Não sofrendo o que ele sofreu também, né? Claro. Se você toma o seu pai, e isso você vem fazendo, né? Uhum. Se ele está em você, se você toma essa força, é isso que cura. O Bert Hellinger uma vez disse, lá na Alemanha, num seminário, ele disse assim, se aqui no palco eu tiver uma pessoa que não conhece o seu pai, e se esse pai estiver nessa plateia, que tinha mais de 500 pessoas, eles vão se encontrar. Porque é muito forte essa conexão entre pai e filho. E um filho que cresce sem a presença do pai, ele busca esse pai em muitos lugares. E talvez por isso, alguns desses filhos vão, por exemplo, para os vícios, né? O álcool, as drogas. Em geral, é uma falta, é um vazio que quer ser preenchido. Quando o pai já está, só que a pessoa precisa se dar conta de que esse pai já está. E uma das coisas mais bonitas que eu acho quando uma mãe
A família toda, mas principalmente a mãe fala, olhando para um filho, é dizer, nossa, como você é parecido com seu pai. E você trouxe isso, né, Leonardo? Até hoje eu escuto isso. O quanto você buscou ser parecido com ele. Sim. É isso que os filhos desejam. Você trouxe isso, eu sou parecido com meu pai, né? É um orgulho, né? É uma coisa que brota, assim, é leve nesse sentido. E às vezes as mães falam isso nem sempre de boa vontade, às vezes até de uma forma rude, né? Uhum. Que ele queria que a gente fosse diferente, mas Exato. Não tem como. E o filho adora, né? A gente se diverte. Eu acho que é a melhor coisa que tem. Então, hoje é um tema que tem tudo para ser mais leve, gente. Não sei. Começando do princípio, Léo, que eu fico pensando, a gente falou no episódio anterior sobre permissão, mas antes até mesmo de uma mãe permitir de um filho ir ao pai, tem a primeira ação, que é esse preencher do homem, do pai. Então, acho que se a gente pensar nesse começo, o que você poderia falar? Porque a gente falou de uma forma tão bonita desse gestar, disso tudo que é o universo da mãe. Sim. E às vezes a gente, como mãe, onde entra toda essa importância do pai? Não que elas são forças equivalentes, mas aonde entra, aonde ela é importante, como que você, dentro dessa abordagem sistêmica, olha para isso? O pai vai sempre ser a porta para o mundo. Você trouxe isso hoje, né? A chave da porta para o mundo. A mãe vai ser o aconchego, o cuidado, isso generalizando, né? Mas a figura do pai, a postura do pai vai ser sempre a força para superar obstáculos. E isso é tão simples que se nós pegarmos qualquer família, a nossa família, qualquer família, nós vamos ver quem foi que ensinou vocês a andar de bicicleta, a nadar, a subir em árvore, a atravessar uma rua. Em geral, a figura masculina. Vem do homem essa ousadia de enfrentar o mundo, que a mulher não enfrentaria com o filho. Ela ficaria lá dentro da caverna, cuidando dele, protegendo, né, para que ele não sofresse. Eu lembro que minha filha mais nova, uma vez, pegou o primeiro trabalho dela, gente. Ela vai escutar o podcast que ela vê, e ela vai lembrar disso. O primeiro trabalho dela. Ela tinha, num supermercado, ela ia usar uma roupa, uma fantasia de Ginny é um gênio, aquela Ginny, né? E ela então ia servir um produto, né? E era o primeiro trabalho dela, ela tinha que ficar o dia inteiro em pé ali servindo. Eu fui lá levar um banquinho para ela sentar. Quase levei com o banquinho na cabeça, né? Então é assim, a mãe sempre vai querer cuidar, proteger. Já o pai é o suporte, assim, aguenta. Tu dá conta. Tu dá conta, vai um pouco mais, você consegue? É o desafio. Nós temos uma imagem, eu tenho uma imagem muito interessante de um participante da COFAN, né, do nosso grupo de estudos continuados, o José. Um dia ele trouxe uma imagem que para mim exemplifica muito bem esse papel, né? Ele pergunta assim para o grupo, como é que uma mãe entra na piscina com uma criança? Então ela entra abraçadinha com a criança, as boias aqui, né? Muito protetor. Aí devagarinho, colocando água devagar, para não dar um choque térmico, assim, né? Como é que o pai entra na piscina com a criança? Joga a criança e depois pula atrás. Provavelmente. E se a criança não sabe nadar e se bate e fala, nada, dá um jeito. Então é assim. Isso reverbera para a vida. Exato. Para tudo. Nós dizemos que quando uma pessoa tem internalizado seu pai, quando ela toma seu pai, ela se apresenta para o mundo. Ela busca um emprego e ela é capaz de se oferecer para um trabalho. Ela aparece diante das pessoas. Ela se coloca num palco. Ela se coloca na vida, superando desafios. Então, pegar um exemplo. Eu perdi o emprego, né? Mas a força do pai que me diz, não, mas tem outro, e tem outro lá ainda, e você dá conta, e você não vai passar fome, você vai se virar. Isso é a força do pai. É uma coisa
incrível, porque a senhora vai falando e a gente vai fazendo reflexões e é natural que a gente vai tomando, né? E vai vendo como as coisas realmente faz sentido, o quanto a cada aqueles momentos importantes é aí que a gente se ancora. E hoje é um dado meio que algumas vezes as pessoas falam isso até com certo orgulho, né? Hoje o Brasil é um dos países com mais mães solteiras, sem essa figura, e são essas mulheres que tomam conta da casa, que fazem esse papel de força e tem que fazer. E algumas pessoas se orgulham nesse sentido, mas hoje, vendo você falar, só me via isso. Que bom que eu tive o meu, e não que eu tenha que ter dó e nem pena de alguém que não tenha, mas o quanto essas pessoas estão perdendo também de não ter esse acesso e essa vida, esse pai, essa figura, essa permissão, porque hoje muitas vezes parece um orgulho para as pessoas a gente ter uma sociedade com tanta ausências dessas figuras que Da representam. figura masculina, né? Às vezes, essas mães solo realmente não têm o pai perto, o marido, né? Mas podem ter um outro companheiro, ou mesmo seu próprio pai, ou um irmão, uma figura masculina. Mas aí vem um detalhe importante, rapazes. Ela precisa permitir que essa figura masculina mostre esse mundo, essa coragem para o Ótimo, filho. muito. E muitas mulheres não permitem, até por medo de machucar, Da confiança que você trouxe não no último confiar, né? episódio, De né? não confiar. Eu acho que precisa confiar nesse masculino. E o Bert Hellinger trazia isso com tanta profundidade. Confiar que o homem dá conta. Eu acho maravilhoso. Eu vejo o meu marido, e eu vejo o marido das minhas amigas, vejo meus alunos. Os homens trazem umas respostas tão fáceis. Para vocês, é tudo tão fácil de ser resolvido. a gente é mais simples mesmo. Nós levamos toda, né? Uns dias atrás, meu irmão conversou comigo por telefone, ele mora em Porto Alegre, e ele disse uma coisa tão engraçada. Nós estamos falando sobre a nossa mãe, e ele tinha que me trazer um assunto, e ele disse assim: tu quer a versão curta ou a explicação longa? Eu já sei que tu quer a explicação longa. Claro, né? A mulher quer toda aquela conversa, né? E ele já vem com tudo pronto, organizado, e assim, eu me surpreendo quando às vezes eu vejo o Valfredo e diz, mas olha, é assim? Mas não tinha passado na minha cabeça que era assim. Então, os homens são importantes, são necessários, e nós precisamos. Nós, mulheres, nós como sociedade, o que você trouxe, precisamos dar esse valor, esse lugar para o homem. Essa importância, relevância, eu acho que isso é importante mesmo. A gente tem vivido muito isso e se adaptado a essa nova realidade. E às vezes eu até abri essa pergunta já agora no começo do episódio, porque eu gostaria de saber, porque existe sim uma forma saudável, até mesmo essas mães que hoje cuidam dos filhos porque os pais não estão mais presentes, para os filhos aquele pai é o pai certo. Exato. Que é aquilo que você traz para nós, a relação dela com o masculino dela, relação dela com o homem dela, com outra história do genitor, que é esse pai, que é o pai certo para aquela criança estar ali. De alguma maneira, que seja um banco de esperma, existe uma figura que é importante para a vida ter essa força. E não é uma questão de levantar bandeira ou isso ou aquilo, mas é de que precisa do outro para realmente a gente estar aqui. Sim. E se a mãe não dá esse lugar, ela enfraquece os filhos. Uau. É simples assim. As mulheres têm que dar lugar para esses homens terem o seu espaço. E é algo que vem acontecendo muito, como você já trouxe da nossa sociedade. As mulheres dão conta, claro que sim. Assim como os homens dão conta de cuidar dos filhos também sozinhos. Claro, nós sabemos que tem casos assim. Mas os dois, importante a figura dos dois, a postura dos dois e a força de cada um, que é diferente. E uma criança precisa disso para se desenvolver. Fica fraco se ele só tiver ali a mamãe protegendo e cuidando. Uau.
Hoje vamos para as permissão. né? Que hoje vai render, gente. Posso começar? Deve, por favor. Começar do começo, então, né? Seria interessante. Vamos lá, prof. Quanto a nossa relação com o trabalho é, na verdade, uma tentativa de sermos vistos ou reconhecidos pelo nosso pai? Eu diria que as nossas tentativas, as nossas posturas no trabalho são um reflexo do que nós tivemos com o nosso pai. Dá um exemplo, prof, de uma forma assim que a gente consiga conectar de uma pessoa. Eu, como constelador, consegui entender, mas uma pessoa que não entende, dá um exemplo pra gente, por favor. Se o nosso pai não teve um lugar, porque ele sempre esteve lá, né? Sempre esteve em nós, mas se ele não teve, não foi reconhecido, ele não teve um lugar, esse reflexo vai para o meu trabalho. É um pouquinho diferente, né, da tua pergunta, assim, vai refletir no meu trabalho a falta do meu pai. O que o meu pai não pôde me proporcionar. Mas se ele não pôde me proporcionar algo, é porque ele foi impedido. Aí, esse impedimento veio de onde? Veio, por exemplo, se foi a vovó que criou esse filho e a vovó diz, esse pai não presta, esse homem não foi bom, esse homem não... esqueça esse homem. Quando nós vamos trabalhar, por exemplo, com adolescentes infratores, a postura deles é essa, é assim, eu não tenho pai. A maioria deles não tem o pai presente. E a maioria deles cresceu ouvindo, teu pai não presta. Quando eles se dão conta de que esse pai está ali, e justamente porque esse pai está ali, eles fizeram o que eles fizeram? A consequência. Buscando esse pai, buscando serem vistos ou mostrando esse pai. Então o pai está sempre ali, mas o pai não teve oportunidade, não teve chance de fazer a parte dele. Aí cabe, mais uma vez, a nossa sociedade, as mulheres, as famílias. Nós podemos dizer, por exemplo, para um filho, o seu pai está preso, né? Não foi, fez algo que não foi adequado, ele foi preso. Mas não deixa de ser o seu pai. Você não tem que seguir o exemplo dele, você não tem que ser igual a ele naquilo que esse homem fez, mas não deixa de ser o seu pai. E a força dele está em você. E essa pessoa pode levar essa força para onde ela for, para o trabalho dela, a energia desse pai. Assim como nós falamos outro dia lá na questão das mães, quando essa pessoa tem sucesso na vida, quem ela está honrando? É esse pai. É muito interessante a professora trazer algo sobre essa pergunta que o Léo te fez. Eu adoro refletir e tomar aquilo que eu preciso. E aí eu estava aqui pensando quantas vezes eu tive posturas de não ter um lugar, mas de falta e de merecimento. Eu cresci e conheci a minha história no sentido de minha história familiar depois de conhecer as constelações. E eu fui entender depois de conhecer as constelações o quanto o vovô, que era pai do meu pai, fez falta para ele, que ele também tinha perdido com 2 anos. Que a minha mamãe não conheceu o papai dela, não tem nem no registro de nascimento. E o quanto eu tinha dificuldade de ter um pai porque eles não tiveram. E o quanto eu trouxe isso aqui no meu dia a dia e eu tive que olhar muitas vezes para isso e entender que ali o sintoma era lá na empresa quando eu achava que eu não tinha sido visto, não tinha sido reconhecido, que eu tinha que fazer sempre a mais. É como se fosse um eterno provar. E agora você falando, só faz eu ter mais certeza de que como a gente sente esses sintomas através dessas lealdades. Sim. E me ocorre algo você falando. No livro do Bert Hellinger, Meu Trabalho e Minha Vida, tem um trecho em que ele conta uma conversa com um amigo, e onde ele se queixa para esse amigo, ele se queixa do pai, que era um pai muito severo, que não estava presente, ele se queixa do pai. E esse amigo diz simplesmente assim, então você ficou forte, não foi? Sim, com certeza. E quando você me traz isso, né, a ausência do pai,
isso te deu força. Ah, sim. Não, e eu hoje ainda eu nem trago o quanto eu resisti ao meu pai. Por causa disso que você trouxe nessa frase. O impedir. Tem as questões que eu sempre tive em relação a tomar as dores da minha mãe, mas eu tive que perceber agora o quanto eu não me permitia ter o pai, porque ele não teve, nem a mamãe teve. Isso. Aí eu comecei, mas ninguém teve pai, como é que eu tenho pai? Então eu me dei conta de você falar isso agora, e aí surgir sintomas no meu dia a dia, onde eu já presto serviço, que da onde vinha essa dificuldade, por isso que eu tava sempre dando. E eu posso dizer aqui para todos que estão nos ouvindo agora, fazer uma reflexão pessoal. Coloca uma dificuldade que você tem, coloca algo que você acha que o seu pai não foi bom, que não foi adequado, que não foi suficiente. E depois reconhece em você a força que você tem a partir disso. Que foi isso que ele fez lá que tornou você quem você é hoje. Uau. Com certeza. É incluir, né? Gente, Incluir. tá vendo? Começamos bem, né, Léo? Sim. Posso fazer a segunda Claro. pergunta? Quando alguém trava na profissão, isso pode ser menos sobre falta de capacidade e mais sobre lealdade ao destino ou as limitações do pai ou da nossa relação com o pai? Ai, depende muito, muito. Essa questão de profissão é muito ampla. E muitas vezes as pessoas não estão na profissão certa. Ou certa, digamos, adequada ou saudável para si. Então, travar na profissão, às vezes é bom. Então é um sintoma desse erro, vamos pensar assim. A gente não colocaria como um erro, mas é necessário uma mudança? Aham. Sim. E aí eu diria assim, travei na profissão, não vou mais adiante. Olha com cuidado para isso, sistemicamente para dentro de você e veja, talvez isso já deu, já passou esse tempo, tinha que parar mesmo e ir para algo novo. Como é que você vai para algo novo? Com quem você vai para algo novo? Que coragem. Exato! Com que coragem você fala, deu, acabou, deu tempo, aqui travou, vou começar uma coisa nova. Quem te impulsiona? Papai. Uau. Cri. Nem vou falar nada. Gente, olha. Eu nem vou falar que eu tô passando por isso. Não é à toa, gente. Na hora que a gente for assistir junto, a gente vê se a gente já superou isso. É literalmente. Que a gente pode tornar as coisas num ângulo um pouquinho diferente. Você pode entender travar na profissão como algo ruim, né? Você até colocou entre aspas como um erro, algo ruim. Mas pode não ser isso, pode ser o começo uma oportunidade de evolução. Novo, uma evolução. E aí sempre vai ter o pai. Aí vem um detalhe. Se você travar para ir para algo novo, falta o papai. Aí vamos pensar que pode ter algo a ser visto em relação à relação com o seu pai. Exato. Olha como isso é diferente, gente. E é muito sutil a diferença, porque às vezes algumas coisas acontecem pra gente realmente ter uma mudança e fazer uma transformação na nossa vida, e às vezes a gente não fazer porque a gente ainda não tá no papai. Eu pegar o gancho da próxima pergunta aqui, que é isso mesmo. De alguma forma, o pai está sempre presente. Eu lembro de uma constelação de muitos anos atrás. Um homem, ele disse, eu quero constelar a relação com a minha mãe. E foi muito interessante, porque quando coloquei no campo a mãe, não me pareceu que seria como mãe. Não me pareceu que ali havia alguma necessidade de arrumar algo. Então, eu coloquei uma outra figura. A figura que eu entendi como sendo o pai. Não falei nada para ele, mas entendi isso. E ali se desenrolou algo entre eles. Não era uma briga, mas era uma situação tensa, difícil. Sem palavras o tempo todo. Eu só perguntei a ele, você reconhece isso? Ele disse, sim. A minha mãe foi vítima de um estupro. Ele tinha nascido de uma violência. E aí foi interessante porque as coisas foram se
esse casal ali, tudo sem palavras, né? No silêncio, esse casal se desvencilhou, ela ficou no chão e ele se distanciou. E ele foi até a porta do salão, e se não tivesse aquela porta, ele teria ido adiante, ele foi muito adiante. Então, esse moço, esse homem, simplesmente levantou e foi lentamente até esse pai, mas foi muito, isso demorou muito tempo. Aí se tratava do quê? Não se tratava da mãe, se tratava da falta do pai. Ele não sabia, então inconscientemente ele achou que a questão era com a mãe. Mas Reconhecer. faltava o pai. Quando ele se aproximou do pai, isso foi muito difícil, né? Resumindo tudo aqui, foi uma emoção muito, muito grande, porque de fato ele nunca viu esse pai. E depois, quando ele voltou para sentar, eu perguntei: qual é o seu trabalho? E ele disse: eu sou policial. Justiceiro. E aí eu digo para vocês, o pai está junto o tempo todo. A É serviço. inconsciente, nós não sabemos, mas esse pai está ali. Do jeito que foi, porque né, nesse exemplo fica claro, gente, assim Eu busco meu pai, e não importa quem ele for. Mesmo que ele seja o agressor nesse sentido, ele tá lá. Sim, é. No caso, esse que você trouxe, prof, ele não conhecia, né? Tem uma pergunta aqui que casa com isso. O que acontece na vida profissional de alguém que rejeita o pai, né? Consciente ou inconscientemente? Não acontece. Vida Não tem profissional sucesso. Não acontece. Sucesso profissional não acontece. E Vive no batendo episódio cabeça, anterior, tendo nós falamos, dificuldade. o Rafael respondeu isso, como é que eu contrato uma pessoa, sabendo como ela Se relaciona. se relaciona com seu pai e com a sua mãe. Se uma pessoa não tem uma boa relação com o pai, se ela cobra desse pai, se ela acha que esse pai devia ser diferente, melhor, enfim, ela vai levar essa dinâmica para o trabalho, para a profissão. Ela vai cobrar isso do seu chefe, do seu diretor, do colega mais velho. Não vai funcionar. E ela não vai ficar no trabalho. Então, quando você traz como é que fica a profissão, não fica. Ela vai ter dificuldades, fracassos no seu trabalho, porque ela vai levar essa dinâmica. Papai, eu busco você. Papai, eu preciso de você. Nem que seja de uma forma que queira um confronto. Confrontar um ao outro. Porque o que é isso? O que é o confronto? Eu quero. Um confronto é sempre eu busco. E o que é a raiva? Amor. Uma pessoa que chegar para vocês e fala assim: tenho muita raiva do meu pai. Eu amo muito meu pai. Mas você não pode dizer isso, né? Não vai gostar. Dependendo, eu até digo, mas eu corro o risco de apanhar. Mas vocês. Vou trazer ele junto na próxima entrevista. Vocês internamente sabem que essa pessoa tem um amor interrompido, um amor que não pôde se expressar. Um elo que você adora. É um elo rompido, né? O Léo adora essa expressão do elo rompido. E é muito isso. Prof, eu tava aqui escutando você falar e antes de seguir com uma pergunta que eu acho muito, muito boa para tudo isso, o quanto esse pai, né, isso que a gente tá falando hoje em especial, tem a ver com a coragem da gente se expor, né? E não só o novo, mas principalmente no mundo hoje, onde a gente tá aqui fazendo algo que é uma exposição que talvez anos atrás a gente nem imaginava. Hoje o mundo todo se expõe o tempo todo, a gente tem que estar se expondo, seja como empresário, seja como constelador ou professor, a gente está se expondo. O quanto essa exposição, que hoje nos meus atendimentos de mentorados eu percebo a dificuldade que as pessoas têm, e agora vendo você falar, quanto eu vou fazer um trabalho voltado para os pais, porque eu acho que essa exposição está muito linkado a essa exposição. Aí a minha pergunta, é uma exposição em relação ao pai ou em relação ao mundo que vai ser, ou esse pai vai ser visto? Quando eu me exponho, eu mostro meu pai. O meu pai em mim, a força do meu pai. Se eu me exponho, porque eu tenho essa coragem do meu pai. Então, sempre está envolvido com o pai. Agora você trouxe algo interessante, assim. A pessoa que
Vamos tratar, você trouxe exposição na empresa, hoje nas mídias, mas vamos tratar de algo bem básico. Uma pessoa, um homem que chama alguém para se casar. Uau. Básico, prof. É uma exposição. Básico, Bem né? básico. Dia a dia. É. Ele precisa ter coragem. Muita. Ele precisa ter força e coragem para dizer para uma outra pessoa: você casa comigo? Se expor. Porque a partir desse sim da outra pessoa que eles vão formar uma família, essa é a empresa mais difícil que nós vamos enfrentar na nossa vida. Queria uma que é baita formar uma responsabilidade. família. Exato. E aí nós vamos voltar um pouquinho lá para aquela questão das mães. Aquele filhinho que está ali acomodado no colinho da mamãe, tem essa coragem de dizer para alguém, casa comigo? Não tem. Só se levar a mãe junto. Não, Não vai funcionar. não vai funcionar. A cama é pequena. Então, para as coisas mais simples, não só para a exposição agora, né, como profissional ou na mídia, Sim. para constituir uma família, eu preciso ter a força do meu pai. É sobre isso que é essa pergunta, por isso que eu fiz essa introdução. Como o pai influencia na forma de nos posicionarmos no mundo, principalmente em relação a dinheiro, autoridade e merecimento. Sim. A autoridade, vou colocar essa questão agora muito importante. Os filhos precisam de limites. E as mães não sabem e nem são adequadas para impor limites. Os pais é que são essa inspiração, essa fonte, essa segurança para limites. É o pai que diz, você pode ir até aqui, mais do que isso não. Na hora de dirigir, né? Você pode ter até essa velocidade, você pode fazer isso, e isso é permitido, isso aqui não. Como é que você trata uma menina, como é que você se comporta num ambiente, é o pai que traz essa noção de limite. E isso desde pequenininho, desde criança. Então, a autoridade desse pai deve ser confiada pela mãe. Mais uma vez, sempre chegamos nesse ponto. Na permissão da mãe. Na E confiança, na permissão. A confiança e permissão. E aí, se a gente tem permissão, a gente também se entra na outra palavra que é o merecimento. A gente se sente merecedor também de ter aquele pai, porque a gente precisa ter essa permissão pra gente se sentir merecedor daquele pai, que foi algo do que eu já te trouxe agora sobre a minha história. E o dinheiro, prof? O quanto a nossa relação com o dinheiro, principalmente hoje, nós adultos, homens, tem a ver com a nossa relação do nosso pai? Nossa, a gente até já falou sobre isso, eu vou trazer aquela frase de novo. Com a mãe o dinheiro chega, que a mãe é a gestação, com o pai o dinheiro se transforma. O dinheiro tem vida, ele tem utilidade. Vou colocar responsabilidade. Uau. Vamos colocar assim. Então, com a mãe, eu ganho dinheiro. A mãe são os projetos, são esse cuidado, né? Então, no meu trabalho, com a força da minha mãe, eu ganho dinheiro. Mas se eu não tiver a força do meu pai, que é a responsabilidade, o que eu faço com esse dinheiro? Conhecem pessoas que perdem tudo? Uhum. Que não tem essa Tem sentido. segurança, de novo, essa autoridade, essa responsabilidade que é o que o pai traz. Porque é o pai que vai dizer para nós assim, cuida do teu dinheiro aí, dá uma mesada, ó, isso aí tem que durar, vê o que você vai fazer com esse dinheiro. É ele que ensina. Aí voltamos lá, a mãe tem que dar a permissão, porque isso que o pai vai fazer vai doer. Então, o pai na família, por exemplo, o pai vai dar a mesada. Você tem aqui R$100, filho. Tem que durar o mês todo. Vamos imaginar isso. Ah, não vai durar. E aí ele vai fazer o quê? Corre para a mamãe. Mãe precisa de dinheiro. A mãe fica com pena e tal, com dó do filho. E se ela entregar dinheiro para ele, ela está ultrapassando o lugar dela, porque ela deveria dizer, vá falar com seu pai. E o pai vai dizer, eu não vou dar. E aí o filho vai passar fome, por exemplo, não vai ter dinheiro para a cantina. A mãe aguenta isso?
Mais uma vez, ela tem que olhar para o marido com confiança e dizer: você cuida disso. Você tá no caminho certo. Muito bom. E esse pai vai dizer, no próximo mês, o filho não vai passar fome. Mas ele precisa passar por essa dor do crescimento, que é o pai que tem essa coragem de colocar. Prof. Crescer tão dói, bom, né? Gente? Olha quanta coisa tem. Mas é assim, o nosso episódio, pra terminar, eu queria falar de 2, 3 coisas que a gente combinou que você falaria Exatamente. no Não outro pode episódio. faltar. Primeiro, eu acho que no começo aqui da nossa conversa, antes de ligar as câmeras, a gente falou de culpa. Eu acho que trazer essa sensação de culpa, o que nós temos de culpa saudável e o que quando a culpa passa a ser um peso, eu acho que é um lugar de homem, um lugar desse pai que a gente vê quantos pais aí sendo culpados também. Então, quem sabe você falar algo nesse sentido. E eu também queria que você falasse um pouco, já que a gente assumiu tão grandemente essa identidade das constelações no nosso canal, um pouco das 3 leis sistêmicas, pra gente poder encerrar, né, Léo? Ótimo. Que bom. Então, Show de vamos bola. lá. A questão da culpa. Existe uma culpa saudável, que é a culpa que nós carregamos por fazer algo um pouco diferente do que era esperado, né? E com isso nós crescemos. Porque se estamos habituados àquilo que não era bom no nosso sistema, que não foi saudável no nosso sistema, e nós repetimos para pertencer, ficamos na mesma sempre. E não evoluímos, não crescemos, não temos um desenvolvimento. Para desenvolver, para exercer a nossa criatividade, para fazer algo novo, certamente vamos nos sentir culpados. Que a gente costuma dizer sistemicamente é uma culpa boa, porque todo adulto que se desenvolve vai se sentir culpado. Eu estou fazendo diferente da minha mãe, estou fazendo diferente do meu pai, estou casando com uma pessoa que não era o que eles queriam, ou estou indo para um lugar que não era o que eles queriam. Enfim, se desenvolve com criatividade e com essa culpa que faz parte do adulto, do crescimento do adulto. Essa é uma culpa saudável. Agora, existe uma outra culpa que muitas pessoas dizem assim: me sinto tão culpado por ter causado isso, ter feito aquilo, né? Essa culpa tem que passar. Nós cometemos erros na nossa vida, todos nós. E num determinado momento nos sentimos culpados por termos causado dano a alguém, por termos feito algo errado, por termos feito algo que não foi adequado. Nós tomamos consciência disso, nós aprendemos com isso, trazemos para nós o aprendizado e deixamos a culpa para trás. A culpa precisa passar. Ela é real, é verdadeira, mas ela também tem o seu lugar, ela tem que passar. Pessoas que continuam a se sentir culpados e acham que isso pode amenizar, porque eu vou dizer, eu me sinto tão culpado por aquilo que eu fiz, eu me sinto tão culpado. Observe o que é essa frase, eu me sinto tão culpado. O que eu estou dizendo? Exato. Eu só olho para mim. E acabo me vitimizando, não assumindo as consequências da E eu não olho para o outro, para o que eu causei ao outro. Então, quer ficar inocente mesmo. Exato. A culpa existe, é legítima, eu olho para ela, eu olho para o dano que eu causei, eu procuro reparar dentro do possível, se for possível, e isso passou. Então eu vou adiante. Uau. Agora, se eu continuar remoendo isso, eu ainda estou olhando para mim. Isso é ego. Uau. E isso acontece, não é? Tem pessoas que dizem, estou me sentindo tão culpado por aquilo, e os outros consolam, né? Não conosco. Não conosco. E o pessoal que nos escuta já sabe, não consola mais. Não consola ninguém, a pessoa dá conta dessa culpa. Deixa cada um com a sua responsabilidade, né, prof? Prof, pertencimento, hierarquia e equilíbrio. De uma forma simples, direta e com verdade. Um pouco do que é isso, para as pessoas começarem a buscar um pouquinho mais. Ótimo.
Todos nós pertencemos. Todos pertencem ao sistema. Absolutamente todos. Não tem como a gente sair disso, né? Outro dia, numa dinâmica, alguém me perguntou. Ele disse assim: eu posso escolher sair do meu sistema? Não tem condições. Nós não podemos sair. Nós temos um lugar que é único. Cada um de nós nesse planeta de bilhões de pessoas, nós trilhões, sei lá, né? Nós temos um lugar único no nosso sistema, que é o nosso lugar dentro desse sistema. E todos fazem parte do sistema. Aquele vovô que não foi muito adequado, aquela pessoa que era doente, aquele esquizofrênico, aquele que foi preso, ou que cometeu um crime, cada um deles tem um lugar no sistema. E todos pertencem. Inclusive, o que Bert Hellinger percebeu ao longo do seu trabalho, que também pertencem às crianças que não nasceram, os abortos, né? Os irmãos que não são conhecidos, isso acontece muito. Todos eles fazem parte. Então, pertencimento é simples assim. Todos que fazem parte do sistema têm o seu lugar dentro do sistema. E não se trata de quem é bom, ou não foi adequado. Todos têm um lugar. A hierarquia é a ordem. Isso é muito simples. Quem chegou primeiro, chegou primeiro. Então, o irmão mais velho chegou primeiro, tem o seu lugar. No trabalho, quem chegou primeiro lá no trabalho? A empresa tem um diretor que entrou agora, mas tem uma faxineira que está lá há 12 anos. Ela chegou primeiro. Na ordem dessa empresa, aquela pessoa chegou primeiro. Não se trata de quem sabe mais, ou de quem é mais bonito, mais inteligente ou ganha mais. Se trata de quem chegou primeiro naquele lugar. E isso precisa ser reconhecido. Quando eu reconheço isso, meus pais chegaram primeiro, eu sou menor diante deles. No trabalho, essa pessoa chegou primeiro, eu cheguei depois. Essa ordem estabelecida traz muito conforto. E você que trabalha com empresas, né, vocês sabem disso, uma dinâmica muito simples que a gente faz muitas vezes nas empresas, quando tem algum conflito num departamento, peça para que as pessoas sentem de acordo com a sua ordem de chegada na empresa. Tudo se acalma. Fica leve. Se equilibra. Mesmo que eles não saibam disso, experimentem quem está nos escutando também. Faça essa experiência, né? Numa sala de aula, vai pela idade, né? Numa empresa, vai por quem chegou antes. Na família, vai por quem é mais velho até o mais novo. E tudo fica em ordem. E o equilíbrio entre dar e receber. Na vida, nós temos essa tendência de dar, nos sentimos em dívida, é algo que é inerente ao ser humano. Então temos muita vontade de retribuir. É muito comum e nós vemos isso nas nossas famílias, né? Você leva alguma coisa e a pessoa retribui, dá alguma coisa. Nas relações é necessário ter esse equilíbrio. Se uma relação não tem o equilíbrio entre dar e receber, a relação se desfaz. As pessoas não aguentam viver juntas, ou num relacionamento de casal, ou numa empresa, ou em qualquer tipo de trabalho, se não houver equilíbrio. Esse desequilíbrio torna as duas pessoas tão antagônicas, né? Se um se coloca maior e outro menor, que não sustenta, não aguentam ficar juntos. Por isso, nós dizemos assim: vocês encontram aí na sua família um casal que vive brigando, está 35 anos junto, mas briga, né? Que o pessoal diz como gato e cachorro. E aí o pessoal diz assim: como é que pode tantos anos juntos? Por que não se separaram? Estão em equilíbrio. E só esse casal sabe qual é o equilíbrio deles. Às vezes não é tão saudável. Um faz uma coisa ruim, o outro também faz uma coisa ruim. E aquele que fez uma coisa ruim sabe por que está causando, que está recebendo também algo ruim. Então o equilíbrio existe no positivo e no negativo. É claro que nós preferimos, para as nossas relações saudáveis, manter um equilíbrio no positivo. Então eu dou algo e a pessoa me dá algo em troca. Rico, né, gente?
Simples. Simples e rico. E isso, gente, Bert Hellinger começou a perceber, a descobrir, quando ele estava na África com os Zulus. Como sacerdote, ele não aprendeu sobre isso. Foi lá na África vendo, convivendo com os Zulus, porque lá nessa tribo onde ele foi, não existia a palavra justiça. Essa palavra não existia. Assim como não existia uma cadeia. Porque não chegava nesse ponto. Havia um respeito e um equilíbrio entre as pessoas, um respeito inerente entre eles, que não chegava a acontecer algo que colocasse um diferente do outro. Uau. Acabamos assim, né? Uau, gente, mais um episódio para vocês. Eu espero que vocês aproveitem. Desfrutem. Vai ter outras oportunidades, porque a professora não vai ficar muito longe, muito tempo da gente, mas aproveitem. Se inscrevam no canal, encaminhem. Se você gostou, curte, comenta e compartilha. E isso vai se inscreva muito a gente. E se inscrevam. Mais importante. Muito bom. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, prof. Obrigado, Rafa.